Bom, hoje nós vamos mergulhar em um tema profundo: corpo, mente e espírito, com algumas autoridades no assunto. Eu, Amanda Teixeira, coach e nosso Nutri. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Magson Aurélio, especialista em emagrecimento e comportamento, proprietário da clínica Magson Aurélio Emagrecimento e Performance. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E mais um Nutri. Prazer, pessoal. Meu nome é Thiago Stanzani, CEO da Clínica Stanzani, marido dessa excelentíssima mulher, minha sócia. Nós trabalhamos com plano alimentar, mas muito além de plano alimentar, como nutricionistas, coaches, especialistas em comportamento humano, abrangemos o tema corpo, mente e espírito. Aprofundamos realmente nesta dor, onde nós sentimos que o paciente precisa de um cuidado maior, muito além apenas de um papel, muito além apenas de uma dieta, mas realmente buscando a dor pela raiz. E a gente vem trazendo também para vocês conhecimento, autoridade, como eu já disse. Dr. Magson é especialista no assunto também. E aqui a gente vai ter esse bate-papo e essa troca de conhecimento com esses dois feras. Vamos lá. Eu acho muito engraçado esse tema porque, inclusive, eu soltei um vídeo falando sobre isso ontem, o quanto que a geração de hoje está buscando o imediatismo e esquece do principal, que é a comida. Mas muito além disso, elas buscam em chat GPT ou em informações de blogueiros, e isso mais atrapalha. Por quê? Um chat GPT da vida, vocês concordam que ele vai ter resultado? Porque uma pessoa leiga, ela chega ali, ela quer se manter uma vida saudável, ela vai conseguir. A inteligência artificial, ela vai te dar o que você precisa fazer. Mas só que da onde que vem essa dor? Onde começa? Por que que você não consegue alcançar teu real objetivo? Ou você até alcança, em algum momento você regride por alguma crença ou por uma autossabotagem? O que vocês acham disso? Então você pode dizer que a pessoa ela alcança até um resultado, porém esse resultado ele é limitado. Podemos dizer assim? Eu acredito que sim, porque ela não está tratando a real dor, a raiz dela, o que incomoda ela, o porquê que ela não consegue ter essa constância, essa concretização no que ela acaba construindo, não é verdade, Magson? Sim, eu acredito que as pessoas esquecem muito os pontos de gatilho, de entendimento em relação a pontos de gatilho, em relação à ansiedade, em relação à alimentação. Por isso que, como você falou, Thiago, as pessoas chegam no objetivo, mas não conseguem manter. Ou tem uma dificuldade muito grande de conseguir chegar nesse objetivo. Porque falta o entendimento do porquê que ela não consegue ter o foco, porquê que ela desconta certas emoções na alimentação, e isso o chat GPT não vai entregar para ela. Exatamente. Uma dieta montada para você fazer, para você ter resultados, é muito fácil de você encontrar e é muito fácil de você fazer. Mas é muito além, a gente sabe disso que é muito além. O entendimento da mentalidade da pessoa, tanto no emagrecimento quanto na performance, é muito importante para a gente chegar nos pontos principais de constância e ficar algo confortável para a pessoa. Quando ela entende o sentimento, ela fica confortável de fazer uma dieta prescrita. Exatamente. Eu acredito que o que mais aflige as pessoas hoje é essa autossabotagem que elas têm, de elas não entenderem o porquê que não dá certo, e porque a maioria das vezes está nelas mesmas. Sim. O fato de ela não colocar realmente a autorresponsabilidade nela e falar, realmente, eu não estou fazendo certo. Né? E isso vai muito além apenas de um paciente que está buscando estar saudável. Vai em atletas também. A Amanda é a autoridade para falar disso. Uma coisa que eu tenho, que a gente está aqui nesse bate-papo, que seria interessante aqui com os dois doutores, provavelmente é uma coisa que vocês devem ter bastante no consultório de vocês, é aquelas pessoas que falam assim, eu já passei por 8 nutricionistas e você é minha última esperança. Então, trazendo essa realidade aqui, será que essa pessoa, o problema foi o nutricionista? Ou será que é o emocional, que talvez a pessoa não teve esse olhar, que hoje é o que a gente vem trabalhando? Eu acho que esse é um ponto muito importante que você pegou.
não é os nutricionistas que essa pessoa passou. Os nutricionistas, tenho certeza que fizeram o seu melhor dentro da realidade de trabalho de cada um. Mas que nem eu coloco no meu Instagram, eu deixo claro lá, o seu último Nutri. Acredito que o Thiago também tem esse pensamento do seguinte: antes da gente montar a sua alimentação, a gente vai entender quem é você, para entender o porquê que não deu certo. Não foi a dieta que foi prescrita para você que não deu certo e você não chegou no seu resultado. Foi você que se sabotou nesse caminho. Exato. E fez com que a dieta não deu certo. Então, o nosso papel é entender o porquê que você se sabotou. Porque aí sim você consegue fazer a dieta e ter uma constância em relação ao resultado que você atingir nela. Eu acredito que as pessoas elas têm que entender, para ela começar a ter um resultado, primeiro ela tem que querer genuinamente alcançar um objetivo. E isso vem do corpo, mente e espírito. Por que eu falo isso? Porque tudo vem do propósito. O propósito definido que a pessoa tem de evoluir. Enquanto ela não tiver isso definido na mente dela, na alma dela, ela não vai conseguir evoluir. Por quê? Ela se sabota, ela começa e não termina. E a real afirmação que ela tem que ter ali é que ela quer ou não quer algo. Se ela quiser algo, ela vai conseguir. Ela vai buscar aquilo ali. E isso vem da mente. Dentro desse papo que a gente está tendo aqui, hoje em dia com a rede social, muitas dietas malucas, dietas prontas, vocês acreditam que dentro da área de vocês, os nutricionistas eles estão buscando essa parte do emocional? Porque hoje em dia está muito acessível a todos uma dieta. Então, vamos lá, uma adolescente aí que tá olhando no Instagram, ela quer ficar com o corpo da Virgínia. Então, é muito fácil você hoje ter um contato com um coach, comprar uma dieta e só fazer. Mas dentro da parte emocional, do que há por trás, vocês acreditam dentro da área de vocês que hoje os nutricionistas eles estão procurando cuidar da parte emocional dos pacientes? Eu acredito que hoje sim, vários nutricionistas estão buscando essa diferença, ser o diferencial. Porque realmente a inteligência artificial veio para dominar o mundo. E se nós não buscarmos tratar o mal pela raiz, essa dor pela raiz, a gente vai ser engolido. Esse vai ser o diferencial. Essa vai ser a diferença entre valor e preço. Por quê? Antes, eu sou de 1900 e faz muito tempo já, tá? Não me interessa para vocês. Só que antes a gente não tinha informação nenhuma, não tinha internet. A gente escutava o quê? Os mais velhos ou o que estava em revista. Hoje a gente tem informação até demais. É muito blogueira, é muita informação, é muita coisa. A gente não consegue entender e distinguir o que é o certo e errado. Porque é muita gente falando. Então as pessoas acabam fazendo tudo ao mesmo tempo. E isso sim desvaloriza o profissional de nutrição. Porque essa acessibilidade que todo mundo tem na internet descredibiliza a gente. Por quê? O ChatGPT, uma dieta, uma blogueirinha, faz ali, vai dar certo. Mas até que ponto isso vai dar certo? Entende? Até que ponto isso vai ser benéfico para aquela pessoa? Por quê? Nós tratamos, igual o Maxson falou, individualmente. Cada pessoa tem a sua individualidade, cada pessoa é singular. Então, dentro dali tem uma anamnese para descobrir como criar uma estratégia para aquela pessoa. Não é verdade? Perfeito. Eu acho que você colocou 2 pontos muito importantes, Amanda, que são 2 erros que as pessoas cometem. O primeiro é se comparar com o outro. Então, sim, não se comparem com o outro. Cada pessoa tem a sua individualidade biológica. E outro ponto principal, nós que treinamos sabemos disso. A foto que a gente posta no Instagram é uma foto que todo mundo sabe disso. A gente para entender como vai ficar o melhor ângulo. Então, aquela famosinha que você está vendo, ela não é 100% daquele jeito. Tem as suas particularidades físicas. Então, se comparar com uma pessoa que não tem o seu biotipo, a sua rotina, enfim, o seu dia a dia, é um erro muito grande. E o segundo ponto que você perguntou sobre os nutricionistas se estão seguindo a parte psicológica. Os que não estão, deveriam começar. Porque o ChatGPT não faz e nunca vai fazer uma coisa muito importante, que é o ser humano tratar de um ser humano. Acolhimento. Eu entendo a dor de um paciente que tem um trauma ou que tem uma compulsão em cima de alguma coisa. Porque antes de ser nutricionista, eu sou um ser humano. Em algum momento da minha vida eu já passei por isso. Então a gente consegue entender o que o ser humano faz
para tratar outro ser humano. Isso a inteligência nunca vai te trazer. Então, acho que o ponto principal é esse. Entender que somos humanos e precisamos cuidar de seres humanos. Eu acho que eu li uma coisa muito legal esses dias, que é o excesso leva a pessoa ao abismo. O que significa isso? Muitas pessoas elas levam ao excesso do corpo. Sim. E esquecem da mente, da alma e do espírito. E muitas pessoas fazem ao contrário. Buscam a espiritualidade, a alma e esquecem do templo que Deus nos deu, que é o nosso corpo. É por isso que eu e minha esposa decidiu se especializar em comportamento humano. Por quê? A gente busca realmente tratar cada pessoa com acolhimento. E o público feminino, eu trouxe minha mulher comigo porque eu senti que o público feminino, ela precisa desse acolhimento. E uma mulher se conecta muito melhor com outra mulher. Essa parte de conexão feminina vai muito além apenas do nutricionista com o teu paciente. E eu senti uma grande melhoria. Por quê? Ela realmente, nós começamos a criar ferramentas para isso. Por que que aquela paciente está com ansiedade, não é, amor? Sim, O que com você certeza. acha disso? Como que você lidou com isso? Inclusive, né, eu tive a honra de ter o doutor aqui cuidando da minha gestação, que foi incrível. E essa parte hormonal, a parte de quando estamos no período menstrual, a gente fica desanimada. Então, entender todo esse lado feminino. E voltando para esse conteúdo de corpo, mente e espírito, que é o conteúdo que nós carregamos, é uma coisa que eu vivi dentro da minha casa. Se minha mãe e meu irmão ver isso aqui agora, vai ser bem legal. Mas assim, dentro de casa, minha mãe, que cuida muito do espírito, demais. O meu irmão é a parte intelectual da casa, então ele sempre foi o mais inteligente. E eu fui a parte que sempre gostei de cuidar do corpo. Só que tudo desalinhado. Porque minha mãe, enquanto cuida da espiritualidade, ela foca na religiosidade, deixa de cuidar da saúde, porque começa a ganhar peso. Então, logo, se você começa a ganhar peso e você trabalha a sua espiritualidade, logo vai chegar um dado momento que a sua saúde não vai suportar. Então, a mensagem que você carrega, ela não vai chegar muito longe, né? E a questão do intelecto, a parte do meu irmão, ele sempre foi muito intelectual, muito inteligente, e ao mesmo tempo nunca cuidou muito da espiritualidade e nem do corpo. Logo chegou a parte de chegar próximo ao alcoolismo, né? E eu também, cuidando muito da parte do corpo, sem pensar muito na parte intelectual, nem muito na espiritualidade. Então, dentro de casa, eu tive o exemplo claro que se você não tiver os três em ordem, vai desalinhar. Realmente. Você tem algum caso assim, Marcos? Você pode compartilhar sem citar nomes de Sem citar nomes. que Nossa, você vê que a não pessoa deixou exponha. de lado algum desses três principais pilares e você viu, putz, é ali que está o erro. É por isso que ela não está conseguindo evoluir. Eu acho que hoje, acredito que 70% dos pacientes e o aumento disso está sendo muito grande. De pessoas que nem a Amanda falou, a vida é equilíbrio. Não tem como você focar só em trabalhar e não se cuidar. Você vai ter uma limitação até onde você vai trabalhar e vai morrer, ou vai ter uma doença, enfim. Então a vida é feita de equilíbrio. Hoje eu acho que por conta da tecnologia, esse imediatismo que nem a Amanda comentou no começo, tá muito absurdo. Então as pessoas querem... tanto que eu vejo muitas pacientes, muitas mulheres principalmente, eu quero perder 20 quilos até mês que vem, consegue? Vamos por partes. Quanto tempo você demorou para ter esses 20 quilos? 3 anos. Você demorou 3 anos para conseguir e quer em um mês perder. Não se trata de tempo, mas se trata de entender a questão do equilíbrio. Por que você ganhou? Então entra a questão, como está a sua parte espiritual? Você acorda de manhã já bravo com tudo, bravo com a vida, porque você não tem uma ligação, não vou citar diretamente Deus, mas com alguma coisa que te dá uma fortaleza ali naquele dia, você não vai conseguir focar em você. Você tem que ter uma estrutura. Aí você tem uma estrutura muito forte que você passa o dia inteiro falando sobre isso e não tem tempo de vir para uma academia se cuidar. E a gente não está falando de alto rendimento, de atletas. A gente está falando de fazer uma caminhada, fazer uma bicicleta, qualquer coisa para o seu corpo trabalhar. Movimentar de qualquer Exato. maneira.
Então, assim, tem que ter esse equilíbrio e é algo que no consultório está aparecendo muito. Então, de fato, tem muitas pacientes pensando essa questão, me colocando essa questão desse extremismo, que a gente tem que entender, de fato, que a alimentação é o final do tratamento. Como nutricionistas, acho que o Thiago concorda comigo nisso, a alimentação é o ponto final que a gente trata na consulta, porque nada faz sentido, a dieta não faz sentido se todo o resto não estiver equilibrado e a pessoa entender, de fato, o que tem que acontecer, né? Cara, eu acho muito legal o que você falou de ser o final, porque pra mim, ao meu ver, e você vai concordar comigo, é o final e o início da nutrição. Por quê? E a gente estava discutindo esses dias, quando Deus criou tudo, ele criou o homem, a mulher e comida. O que era a comida? Era o árvore da vida, que tinha o poder de edificar longevidade e de derrubar, Sim. né? E pra mim, a nutrição sendo o fim, porque a dor começa lá na raiz, crenças do passado, hábitos enraizados lá na nossa infância, como também ao início. As pessoas, elas se frustram pelo imediatismo que a Amanda falou. Por quê? Elas colocam tudo na frente da saúde. E aí vem a pior frustração. Por quê? Porque elas estão tão preocupadas em perder 20, 10, 5 quilos que seja, que elas esquecem do principal, que é a saúde. E o principal, a saúde, ela vem com o alimento. A base nutricional é o que faz uma pessoa não ficar doente, não ficar depressiva, não ficar ansiosa, entre outras. Existe uma coisa na nutrição que se chama eixo intestino-cérebro. Tudo que você come, você passa por sinalizações para o teu cérebro. Tudo que você sente, você passa por sinalizações para o teu intestino. Então é muito forte isso. E este imediatismo faz as pessoas se frustrarem por isso. Querem para ontem. E elas buscam coisas que mais atrapalham do que ajudam. As canetinhas da moda fazem as pessoas perder 10, 20, 30 quilos, nossa, muito rápido. E uma pessoa vê outra perdendo, a outra perde, e aí boca a boca isso vai crescendo. Só que até que ponto isso é benéfico? Por quê? Um órgão que mais gasta energia no nosso corpo é o cérebro, não é, Max? E o cérebro precisa de nutrientes também. Que nutriente que ele vai ter? Em sala, em consultório, eu vi casos de pessoa usando canetinhas e junto com as canetinhas usando Venvance. Por quê? O fator cognitivo fica totalmente atrapalhado. Sim. E aí vem outro remédio e outro remédio. Uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas aí, quando acabar o remédio, o que você vai fazer? Você vai ficar refém de outro remédio? Uma hora o dinheiro acaba. Ou uma hora a tua vida acaba. Exato. Por quê? Você vai começar a ficar tão frágil, uma imunidade tão baixa em um remédio que cura um sintoma aqui, que outro que cura outro aqui, que outro cura aqui. E esse imediatismo vai te derrubando ao invés de te edificar, né? Então, para mim, isso tudo é o mal da geração. É o excesso de conteúdo, é o excesso de imediatismo, é o excesso de criar as coisas para ontem. E isso leva à frustração de todo mundo, porque não é para ontem. Não adianta. Você tratar ansiedade não é para ontem, depressão não é para ontem, você emagrecer não é para ontem, você aumentar a tua massa muscular não é para ontem. Você ter um vácuo de hipopressivo legal não é para ontem. O que você acha, meu amor? Acho, assim, tranquilo para mim. Eu acredito que o que você falou entra muito no assunto e eu tiro até mesmo o meu exemplo, porque eu logo pós-parto, eu via muito o Instagram, eu via muito as meninas que da mesma época que engravidaram junto comigo, elas já estavam até competindo e o meu corpo ele não voltava. Então, o que eu venho dizer para vocês assim por experiência própria? O sucesso você vai ter de acordo com o que você tem em mãos. Tudo tem o seu tempo. Então, quando eu parei de me comparar e eu falei, poxa, o que eu tenho aqui agora comigo? Eu queria viver a minha maternidade, eu queria amamentar meu filho até quando eu pudesse. Então, não tem como ter um corpo definido, estável. Não tem como, porque a criança ainda depende da mãe ali na amamentação. Então, quando para mim começou a ser leve, eu entender que eu tinha que fazer
o meu melhor com o que eu tinha, aí eu comecei a evoluir. Então, seja leve com você mesmo. Como o doutor aqui ele costuma falar, você quer nota 10, mas o quanto você fez dos 10? Você fez 6 dos 10 que você tinha para fazer? E aí você exige de você o 10. Você entende que a conta não fecha? Se você tem ali nota 10, mas você executou 5, o resultado vai ser 5 e tá tudo bem. Agora, se você chega lá e quer ter um resultado 8, por exemplo, então você tem que correr atrás do 8. Concorda, doutor? As pessoas têm que lembrar que o 100% ele muda todo dia, né? Todo dia. Como que eu vou dar meu 100% hoje? Hoje eu tô aqui conversando com vocês, era o momento que eu tava estudando. Eu vou voltar pro meu consultório e falar, nossa, eu não estudei hoje. Olha a oportunidade que a gente tá aqui conversando. Então, eu não vou vir porque eu tenho que estudar, porque o meu 100% é estudar. Não, entenda qual que é o seu 100% hoje e dê o seu melhor hoje. Se hoje você não conseguir dar o seu melhor, tá tudo bem também. Amanhã você dá o seu 100% e chega no seu melhor daquele dia. O que o Thiago falou também, que eu acho muito importante, é essa questão de objetivo. Então, como que eu vou dar o meu 100% para chegar em alguma coisa se eu não sei aonde eu quero chegar? Aí que as pessoas se perdem. Então, fala, pô, como você vai ser um sucesso da profissão? Você pensa no que você está fazendo hoje? Você pensa no que onde você vai chegar? A gente sabe onde a gente vai chegar. Então, você vive o processo. Por quê? Porque você sabe onde você vai chegar. O corpo é a mesma coisa. Eu quero perder 30 quilos. Eu vou perder 30 quilos. Quanto tempo vai demorar? Eu vou perder 30 quilos. Todos os dias eu vou fazer o que tem que ser feito. Quando eu chegar no peso, cheguei no peso. É legal ter metas, é importante a gente ter metas. Mas entender que o que você quer tem que estar claro, o seu propósito, o seu objetivo tem que estar claro. E dar o seu 100% todos os dias, dentro do seu 100%. Hoje o seu 100% pode ser 2%, você pode estar doente, você pode estar, enfim, com qualquer coisa. Amanhã pode ser 98, depois de amanhã pode ser 100, você equilibra. Então você vai conseguir equilibrar dando o seu melhor todos os dias. Acho que isso é importantíssimo. Que nem você comentou, deu o seu exemplo em relação ao físico, eu também passei por isso, o Thiago me ajudou do ano passado para esse. Saí de um físico ok e falei, vou competir. Do nada, extremo. E a gente, acho que nossa, é muito fácil. Isso aqui que a gente quer saber. Põe na mesa. Muito fácil, é muito fácil fazer isso, né? A cabeça acha que é muito fácil. E óbvio, quando você coloca em prática, não é. Você tem que conciliar dieta, você tem que conciliar treino, trabalho, tudo. Aí quando você põe em prática, você, Vida não era... social, né? Tudo, você tem que fazer tudo. Aí você fala, pô, não é como eu pensava. Mas por que deu errado? Porque você se compara. Você fala, pô, você tem uma data, fulano conseguiu, eu não consegui, nossa, acabou. Então, que nem eu falei, a gente passa por isso também, a gente não é bloqueado por esses momentos. Exato. Mas isso me fez aprender muito, de parar e falar, não, calma aí. Eu abri minha clínica recentemente, estávamos no projeto, falei, eu tive que focar em outras coisas, não é uma desculpa, mas eu foquei, eu escolhi focar em outra coisa. São fases, né? São fases, então entender que onde você errou, dá um passo para trás, ajusta isso, que eu acho muito importante, e aí você começa de novo. E as prioridades mudam, né? As prioridades mudam, e mudam muito rápido, se a gente pensar. Mudam muito rápido. E se você não curte o momento, então, que nem você falou, você conseguiria colocar um físico extremamente atlético, rápido? Claro que você tem capacidade disso, mas e como seria o Brian nesse cuidado? Então, assim, entender o momento, principalmente para mulheres, eu acho que é importantíssimo. Então, se está grávida ou está entrando na menopausa, enfim, passando por qualquer situação que é um extremo, entenda esse momento. Tem um objetivo, é importante, mas entenda esse momento, que se você não consegue entender ele, você não consegue passar por ele. Perfeito. Eu acho que, assim, as pessoas pensam que só pelo fato de a gente ser coach, nutricionista, a gente não passa pelo que vocês passam. A gente passa sim, gente. A gente passa, só que é o que eu falo para meus pacientes. Essa constância é o que vai fazer você evoluir. Esse acolhimento com você mesmo, esse autocuidado com você mesmo vai fazer você evoluir. Por quê? Eu treino e faço dieta há 22 anos. Foram 22 anos que teve altos e baixos e eu erro até hoje. Só que o fato de me manter constante, e não é apenas o constante, esse constante, para mim, ao meu ver, é uma rotina. Eu sempre falo isso. A constância é rotina, galera. O que você faz todos os dias, escova os dentes, toma banho, eu acho, né? Etc. Só que é muito além disso. É você ser resiliente na constância. O quanto você consegue se manter firme no teu propósito, na tua essência. Por quê? Porque vai ter fases, nem todo mês é bom,
vai ficar doente, vai ter viagem, vai ter momentos com família que não está certo você se abdicar disso, pelo amor de Deus, de um network, os momentos com família, vocês confundem muito e vocês usam o comparatismo que eles falaram com atletas, e atletas é um outro objetivo. Eles não podem ter margem de erro, e vocês não são assim. Mas quando há uma constância também se torna leve. Exato. Porque nós ficamos dias em curso e nós, claro, né, tivemos a nossa programação, levamos as nossas marmitas e todo mundo saía para comer fora, né, a galera se unia. E aí a gente ficava na sala comendo a nossa marmita, então a galera falava, ai não, mas... Ai, vamos sair com a gente para comer, né? Deixa essa marmita aí, nananá. É um dia diferente. É como se aquilo ali para nós estivesse sendo um sacrifício. Mas aí já tá dentro da rotina, gente. Então, aquilo ali não é sacrifício. Aquilo ali é o que... Nossa, mas vocês vão comer a marmita gelada. É, gente. É, gente, é normal. Para nós é normal. Por quê? Porque é uma constância. Uma constância. Gente, a vida tem tantos prazeres, multiprazeres. A comida não deve ser o primeiro prazer. Entendeu, gente? A comida ali é nutriente para dentro, nutrir seu corpo. Então, o prazer você vai ter com outra coisa, beleza? Vamos dar aqui o... É gostoso comer, é muito gostoso. É gostoso ter momentos com família, é muito gostoso. Mas você tem que identificar o que é fome e o que é vontade de comer. O que é uma fome emocional, o que é uma fome fisiológica. O simples fato de você sentar e comer porque só está ali comendo, ou para acabar com tudo que está pela frente, isso daí é emocional. E o porquê que vem? Aconteceu essa semana uma coisa comigo, Márcio, que eu queria até comentar com você. Uma paciente minha falou para mim que quando ela se sentia angustiada ou triste, ela buscava refúgio na comida, um prazer momentâneo ali. E eu fui destrinchando, conversando com ela, entendendo um pouquinho do passado dela. Por quê? O nosso presente fala muito mais sobre o nosso passado. E para a gente acessar nosso futuro, tem que ser resolvido o passado. Ou tem que ser entendido por que está acontecendo aquilo com aquela pessoa. E ela falou para mim que no passado dela, momentos que a família se juntava, era mesa posta, todo mundo feliz. E aquilo ali gerava uma sensação para ela, dopaminérgica, de felicidade, de acolhimento. Então, hoje, quando ela se sentia triste, ela buscava refúgio na comida, porque ela tinha uma lembrança do passado dela. E isso daí é muito legal, porque o passado, muitas das vezes, condiz com o que a gente faz hoje. Não é verdade? Você tem alguma experiência assim também, doutor? Tenho uma paciente que ela tinha uma questão desse conforto em cima do chocolate depois das refeições principais. Isso a gente conseguiu ir ajustando, porque assim, o problema não é o chocolate, o problema é quanto você come dele. Então a gente ajusta para comer o chocolate, perfeito. Só que em momentos de estresse ela tinha essa compulsão muito grande, compulsão entre aspas, mas esse descontrole muito grande no chocolate. A gente foi conversando, que nem o Thiago falou, vamos entendendo. A gente chegou num ponto, ela chorando muito em consulta isso, falando para mim, ela falou, Max, eu consegui lembrar que quando eu tava muito triste, meu pai vinha com chocolate. Menina, hoje mais de 40 anos de idade, isso acontecia quando ela tinha 5, 6. Nossa. Vinha com chocolate. Né? Quando tava tudo bem, vinha com chocolate. Então é a mesma coisa que o Thiago falou. Eu preciso de alguma coisa em relação à alimentação que me gera aquele prazer. Isso às vezes não é seu. Alguém te fez, alguém importante, uma figura muito importante para ela, dava um chocolate para ela se sentir bem. Ela associou que se ela comesse chocolate, ela ia se sentir bem. Então, em momentos que ela não estava bem, o chocolate tinha esse papel. Então, como que a gente vai falar, você não vai comer chocolate? Isso não existe, a pessoa vai comer. Independente de como está a dieta, quanto tem, a pessoa vai comer. Bom, com essas referências aqui da área da nutrição hoje, eu quero fazer uma pergunta bem interessante aqui para vocês. Doutor Magson, eu quero que você fale assim, em poucas palavras sobre esse conteúdo que você está carregando sobre corpo, mente e espírito. O que é para você esse conteúdo? O que você vem trazendo para os seus pacientes com relação ao corpo, mente e espírito? Perfeito, Amanda. Que nem a gente conversou. Corpo, mente e espírito é uma união de tudo que você tem que trabalhar para ter resultados constantes. Não adianta você ter um corpo
extremamente estético se você não tem um emocional equilibrado. E você não consegue manter isso por muito tempo, porque você não começa a sabotar. E se você não tem um espírito trabalhado do seu propósito, do que você acredita para a vida, do que é certo, o que não é, e buscar forças também, acredito que em Deus e no que você tem de religião ou de crença, acho que é importante para você ter esse equilíbrio e seguir isso na vida, porque eu acho que é muito importante. A gente faz sim dietas para ocasiões especiais e para certos momentos, para a pessoa ter um episódio com físico X, mas acredito que o nosso trabalho é muito além disso, é muito para a vida. Então, como a pessoa consegue ter o equilíbrio do físico com a alimentação, seguindo na vida, levando isso na vida. Tem que ter esse espírito trabalhado, entendimento do que você acredita, e tem que ter a mente trabalhada para entender o que te atrapalha e o que te ajuda a fazer as suas escolhas. Então, a sua mente é algo que é um vilão, mas também é um mocinho. Ela que faz você fazer certo. Por que ela faz você fazer certo? Por que ela faz você fazer errado? Acho que esse entendimento de tudo é que te dá, de fato, o resultado que é 99% das pessoas que buscam um profissional para cuidar de treino e de dieta, querem, que é chegar no resultado, mas manter ele. Porque chegar é fácil, manter já fica mais difícil. E não dá para manter se os três não estiverem alinhados, corpo, mente e espírito. Perfeito. Por isso que é bom estar aqui ao lado de duas autoridades, que a gente vai trocando informações, assim, a gente vai entrando num estado de flow. Doutor, o que para você é tão importante assim, o corpo, mente e espírito? O que você traz para os seus pacientes hoje no dia a dia deles, essa transformação do corpo, mente e espírito? Para mim, corpo, mente e espírito são os três principais pilares que transformam o ser. Porque o nosso corpo, a nossa armadura, é o que Deus nos deu como templo, tá? Vem da nutrição, vem do exercício físico, vem de como você cuida da tua saúde. A nossa mente é todo o nosso intelectual, nossas memórias, tudo que a gente aprendeu, nossas emoções, tudo que a gente sente. E o nosso espírito, que para mim é nossa essência, o que realmente somos, nossa conexão com Deus, certo? Nosso propósito de vida vem do nosso espírito, tá? Eu sempre enfatizo os pacientes, que é uma frase que eu gosto muito, que eu ouvi de uma pessoa muito sábia, que é quando o nosso espírito é ferido, quando o nosso espírito é ferido, nossa alma, nossa mente é prejudicada e o corpo é deformado. Então, para mim, esses três pilares, eles andam em conjunto. Se um cai, os outros dois desmoronam, tá? Para mim é muito importante ter um propósito. Para mim é muito importante você cuidar do que Deus nos deu, porque aí sim a gente vai dar honra para o que somos realmente. Porque o nosso corpo, se ele é prejudicado, se ele é deformado, não temos espírito, não temos intelectual, mente. Por quê? É o fim, tá? E tudo, o que o Magson falou é muito legal, tudo começa na nossa mente. Isso de tudo começar na mente, nossas emoções, que prejudicam o nosso corpo também. E aí, de novo, envolve os três principais pilares. Então, com esses dois feras aqui, a gente fechou esse ciclo de o quão importante é para a vida de cada pessoa estar alinhado ao corpo, mente e espírito. Se você tiver o conhecimento pleno, eu acredito que, não sei se faz sentido para vocês, mas que a busca incessante do ser humano vai ser essa. Porque você estar completamente alinhado é uma coisa que você sempre vai estar buscando. Porque, como você citou, às vezes a gente está fazendo a dieta, mas, sei lá, ficou doente. Ou então você tem um grande projeto e nem sempre dá para você estar ali com as alimentações regradinhas sempre. Ou ficou doente e não deu para treinar, não deu para estudar. Então, não é que você sempre vai estar perfeitinho em alinhamento com esses três, mas a busca tem que estar ali equilibrada entre os três. É isso. Isso é muito importante.
A falta de equilíbrio, que é o que eu falei no começo, leva ao abismo. O excesso de uma das três partes também vai fazer vocês caírem ao abismo. O equilíbrio é tudo. E essa busca incessante sempre vai ter, porque nem sempre você consegue ser 100% em tudo. Mas essa resiliência em buscar esse equilíbrio tem que ser mantida. Perfeito. Digamos que então seja uma bandeja, que a gente sempre vai ter que estar tentando equilibrar. É isso mesmo. Podemos dizer que é isso, então, essa busca incessante do ser humano. Exato. Eu posso dar um spoiler aqui? Vocês me permitem Por isso? favor. Inclusive, com esse tempo que nós temos de experiência, de vivência, não apenas com pacientes, mas com nós mesmos, eu comecei a escrever um livro. E esse livro fala exatamente isso. O nome do livro é Os 3 Pilares da Transformação. Como nutrir o corpo, equilibrar a mente e valorizar o espírito. E no livro eu falo exatamente isso. Eu passo pelos 3 pilares, criando uma reflexão para o leitor. Entendendo o porquê, desde a nutrição, a parte bioquímica, levando ele a uma reflexão, a pensar o que ele pode melhorar para equilibrar. Esse livro, ele trata-se da sua visão sobre o corpo, mente e espírito com uma reflexão para o leitor. Além da minha visão, tem a parte científica também. Uau! Olha! A parte científica com estudos, com meta-análise e reflexão. Tem uma parte do livro que é eu dando casos, usando casos pessoais e casos de pacientes sobre determinado assunto. Por exemplo, ansiedade, autossabotagem, autocuidado, falta de propósito, falta de conexão com Deus. Por que Deus? Porque este livro, muito além apenas de falar sobre os 3 pilares, fala sobre o meu propósito. E qual é o meu propósito? É o legado que eu vou deixar para meu filho e para as próximas gerações. Que é cuidar de si mesmo, de dentro para fora, para aí sim cuidar do próximo. Não é o que nós fazemos. Não é eu ser nutricionista, Amanda coach, o Magson nutricionista. É o que somos. E o que somos. E este é o verdadeiro legado. As pessoas vão lembrar de nós como nós terminamos nossa vida, não o que nós fazemos aqui. Então, o propósito que eu tenho é de mostrar para as pessoas que esses 3 pilares vai muito além apenas de dieta ou apenas de ansiedade. É uma junção dos 3 realmente. Uau, muito legal. Doutor, você gostaria de acrescentar algo assim dentro desse contexto? Não, acho que a gente chegou realmente num ponto para deixar claro para as pessoas entenderem que é muito além só da comida, da nutrição. A questão psicológica, mental e espiritual é muito importante para você entender o que você quer e conseguir se manter nesse caminho. Acho que a gente conseguiu deixar bem claro isso e deixo uma informaçãozinha também. Thiago me deu a oportunidade de fazer uma leitura prévia do livro. Só vou falar para vocês, adquirem esse livro, porque tá sensacional. Bom, pessoal, então aqui hoje a gente encerra esse papo incrível com 2 feras da nutrição. Então aqui estamos bombardeados de informações que a gente tem que levar para a vida, porque já diz a lenda que conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Então, gente, se você tem acesso a esse conteúdo, você precisa se movimentar e ir atrás do seu pilar da transformação, corpo, mente e espírito. E agora eu vou pedir aqui para os doutores. Doutor Magson, deixa aqui para a galera o seu Instagram, como que as pessoas podem te achar lá na rede social? Meu Instagram tá magson.nutricionista, perdão. Então, magson.nutricionista, Instagram, todas as redes sociais. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer informação, conteúdo, é só mandar lá que a gente dá atenção para vocês. Uau, sensacional. E você, doutor, pode falar pra gente aqui como que a gente pode te achar na rede social? Primeiro, as mulheres. Pode falar, minha
linda. Pessoal, para vocês me acharem na rede social é Amanda, no final DHA Coach. E aí, qualquer informação que eu possa ajudar vocês, me manda um direct. Pessoal, meu Instagram é Thiago com TH Stanzani com S mudo Nutri. Nós atendemos ao lado da Ironberg, nossa clínica está no Espaço Cerâmica. Eu tenho certeza que tanto eu quanto o Maxon, quanto a Amanda, somos capazes de ajudar vocês a alcançar uma verdadeira transformação. E antes de terminar, eu quero fazer uma pergunta para os dois. Por favor. Eu falei do meu propósito de vida. Eu quero entender um pouquinho, porque para mim isso é muito importante. Então eu quero entender o verdadeiro propósito de vida de vocês. Pode falar, Marcos, pode começar. Pergunta difícil, hein? Uma pergunta que eu acho que é a mais difícil das pessoas conseguirem se responder. Por que você está nesse mundo fazendo o que você faz? Para mim, o meu propósito, de fato, é conseguir ajudar as pessoas dentro do meu conhecimento, dentro do que o meu trabalho me traz. Então, ajudar as pessoas, tanto meus pacientes, quanto minha família, quanto minha mulher, quanto minha mãe, ajudar quem está próximo de mim. Ajudar não no sentido só financeiro, mas ajudar no sentido de ser uma estrutura para as pessoas. Então, a gente estuda, se dedica, posta muito conteúdo na internet e tudo mais, mas para as pessoas entenderem que eu tô lá no consultório para ouvir elas. Senão elas não são só uma pessoa que chega até mim, me paga e é isso, eu quero o dinheiro. Obviamente que o nosso trabalho tem que ter uma renda, é o nosso trabalho, mas o propósito dele é mostrar para as pessoas que a gente pode ajudar. Então, de fato, que nem você falou, quando eu me for, espero que demore bastante, não tenho filho ainda, mas quando eu me for, as pessoas conseguirem pensar que, pô, ele ajudou, deu o melhor, deixou um legado de respeito para o próximo. Acho que isso é o que me motiva todos os dias, e receber as mensagens dos pacientes, não só pensando na questão física, mas, pô, você me ajudou, você me ouviu, obrigado. Isso para mim é algo que é impagável, é impagável. E você, meu amor? Acho que o meu propósito eu descobri faz uns 3 anos, né? Depois que eu virei mãe, porque antes de ser mãe eu não conseguia, assim, cuidar de nenhuma suculenta, né? E Deus achou graça de me dar um filho. Então, acredito que esse seja o meu propósito, né? A minha família é o meu propósito. Então, a partir dali, eu posso florescer para as outras pessoas, mas o meu propósito, ele está dentro do meu ambiente familiar. E é isso. Bom, dentro hoje do assunto que tratamos aqui com essas duas autoridades aqui, questão da comparação, né? Eu trouxe um pouco para vocês da minha vivência da comparação, e eu vejo muito dentro da minha área as pessoas, profissionais sedentos de informação sobre o hipopressivo, né? Ele não é um exercício que dá para você ver pela internet e praticar. Existem pessoas que internamente ela tem uma limitação, mulheres com diástase, mulheres com incontinência urinária, então não tem como eu passar qualquer tipo de exercício para uma pessoa que tem uma limitação. Então, eu acredito que entra um pouco dentro dessa parte de comparação. Então, você que não tem ainda esse conhecimento e que pratica através de vídeos na internet, eu te convido, né, a fazer talvez uma avaliação para ver se internamente você está apta a praticar, né? E o hipopressivo, ele, se você procurar um pouquinho que seja de informação no Google, você vai ver que ele traz muito além de um controle abdominal, da sua cintura fina. Pessoas que têm ansiedade, quando a gente faz a parte do respirar, né, que começa tudo com a respiração, traz oxigênio para o sistema nervoso central, então acalma. Provavelmente vocês já devem ter visto quando a pessoa está muito nervosa, chorando muito, fala, respira, respira, e a pessoa começa a se acalmar. Então, ou seja,
quando a pessoa traz oxigênio para o sistema nervoso central, há uma mudança. Então, a respiração, ela é algo muito importante. Então, esse treino de respiração com o abdômen, traz também a questão da sua postura, reabilitação para mães pós-parto. Então, ou seja, é uma reabilitação abdominal que ela traz, gente, ela mexe muito com a parte interna dos órgãos. Então, vocês devem se perguntar por que que o hipopressivo ele te traz um controle abdominal, por que que o hipopressivo ele te deixa com a cintura fina, ele traz a barriga da mãe de volta, porque ele mexe com os órgãos internos. Então, quando você vê aqueles movimentos malucos na internet, que a pessoa está ali fazendo aquilo, você deve pensar, poxa, se esse exercício ele reposiciona os órgãos, será que essa movimentação com o abdômen, isso vai trazer algum benefício, né? Então, é o que eu costumo trazer de conhecimento para minhas alunas, é uma aula, mas eu entrego tudo para elas, tudo que eu sei. Então, eu não retenho nada para mim. O meu maior compromisso com o meu público é, de fato, ensiná-las a praticar de maneira correta e uma maneira eficaz, que ela não tenha pressa de puxar esse abdômen para dentro e de soltar ele de uma vez, porque é isso que vai trazer a sua evolução. Eu tenho uma questão para colocar aqui pra gente. E eu tenho certeza que você ouve muito isso e eu gostaria de te perguntar. Eu tenho certeza que muitas mulheres chegam para você e falam assim: nossa, mas o hipopressivo emagrece? Não, gente, pelo amor de Deus. Tem ou não tem? Tem muito. Explica realmente. Tem muita. Isso pra gente, por favor. O hipopressivo não emagrece. O que vai emagrecer é uma dieta, é o exercício. O hipopressivo, ele diminui a circunferência abdominal justamente porque com a respiração e através de posturas, a gente reposiciona os órgãos internos, traz ele e aí a gente solta devagar. Então, esse exercício em si, ele é para reposicionar os órgãos. Então, ele diminui a circunferência abdominal, não emagrece. Deixando bem claro. Sabe uma coisa que eu vejo muito acontecer? A gente fala muito do público feminino. Tenho certeza que isso daí vai muito mais pro público masculino, esse descontrole, mas com certeza tem nas meninas também. Quando a gente fala do off eterno, né? As pessoas comem muito, né? O que acontece? Tem uma dilatação abdominal. O que acontece nesse momento? A pessoa fica prejudicada em controlar a respiração, atrapalha. Falando desse público no palco, exatamente. Na verdade, dificulta, né? A respiração, ela fica um pouco mais dificultada por conta do volume abdominal maior que a pessoa tem. Ocorre ali um descontrole, porque é um volume na qual ela não está acostumada, e a questão também de ingerir os alimentos, né, que a pessoa está no off, então já fica um pouco mais difícil. Então vamos colocar aqui na pauta bodybuilder, né? Ele já come um volume de comida muito maior e ele já tem um volume de abdômen maior. Então na hora que ele vai praticar o exercício, ele não vai ter controle do abdômen, então ele vai estufar. Então por isso que nós vemos aí grandes bodybuilders da área que têm o abdômen dilatado e que na hora das poses eles estão cansados, eles não conseguem sustentar aquele abdômen travado. E o que eu costumo sempre falar para as minhas alunas, o off é o momento em que você deve buscar a treinar o hipopressivo, no off. Porque quando o seu corpo já está seco, é tudo muito mais fácil. Então o seu controle abdominal você vai com o off. E as pessoas buscam apenas no cutting, né? No Quando tá cutting, secando. tá sequinho. Esquece, negligenciam esse controle do bracing, esse hipopressivo no off, né? É igual o cardio. O
cardio, ele tem que ser feito para trabalhar o sistema cardiorrespiratório, que também ajuda no hipopressivo, Muito, muito. né? E eu posso estar enganado, mas quando a pessoa come descontroladamente, além de não treinar o hipopressivo, ela acaba tendo uma diástase, porque de tanto comer, a dilatação acaba rompendo o músculo do Exatamente. abdominal, não é? É basicamente isso que o doutor falou aqui. Ocorre o descontrole, né? Porque a pessoa tá com volume abdominal maior e ela tá comendo um volume de alimento muito maior. Então, quando ela vai fazer o esforço físico, ela estufa e aquilo ali rompe, causando diástase. Por isso que a gente vê atletas com diástase. Então, não necessariamente só mães pós-parto pode ter diástase. Eu tenho duas perguntas, Amanda. A primeira é, você atende homens e mulheres ou o seu público hoje é feminino? Atendo homens e mulheres. Atualmente, categoria Men's Physique, é os homens que mais se preocupam com a linha de cintura, né? E as mulheres, mas eu atendo homens e mulheres. Outra dúvida é, a gente vê muitas mulheres hoje usando aquelas cintas para afinar a cintura. Aquilo de fato vai ajudar elas a afinar a cintura? Está atrapalhando mais do que está ajudando? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Muito bom você falar sobre esse assunto, porque nós temos, né, o transverso abdominal, que é o nosso cinturão natural. Ele já trabalha sozinho, né? Desde que a gente busca trabalhar ele de forma efetiva. Então, se você tem o controle do seu abdômen, se você trabalha o seu transverso, seu cinturão natural, você não vai precisar de cinta. Só que caso você opte por usar a sua cinta modeladora, não tem problema nenhum. Só que o grande problema é você deixar a cinta trabalhar por você. Então, se você sabe travar seu abdômen, se você sabe manter a sua postura, tá tudo certo você usar a cinta. O que não pode acontecer é você usar a cinta, ficar com a sua barriga relaxada, então não está sendo trabalhado. O que está usando aqui é a cinta está segurando para você. E o que a gente tem que buscar, gente, é trabalhar o transverso abdominal. Não só contra a cinta, a pessoa pode usar a cinta, porque assim, dentro da minha realidade, tá? Quando eu competia, eu sempre usei muita cinta, Thiago, sabe? Eu era doida da cinta. Então, assim, de dia eu usava um espartilho, eu dormia com uma cinta que ele... Nossa, às vezes eu ia dormir na casa dele e ele falava assim, nossa, você vai colocar cinta pra dormir? Eu vou colocar cinta pra dormir. Então era uma cinta pra dormir, uma cinta pra treinar e uma cinta pro dia a dia. Então, quando eu fui mãe, que a minha barriga não voltava, e aí eu falei, cara, por que minha barriga não volta? Porque eu fazia vácuo, eu usava espartilho, e aí quando eu fui no médico eu descobri que eu tinha uma diástase de 6,8, e era um caso cirúrgico. Aí eu falei, eu quero estudar sobre o hipopressivo porque eu quero desmentir essa prática, não funciona. Mas na verdade eu descobri que eu estava errado o tempo inteiro. Por usar muita cinta, eu tirei o trabalho do meu cinturão natural. Então, eu estava amarrada o tempo inteiro. O meu cinturão natural, ele estava enfraquecido. Então, quando veio a gestação, abriu uma diástase, veio o hérnia umbilical, veio tudo. Então, o que eu dou de dica para você é não deixe a cinta agir por você. Você tem que fortalecer o seu cinturão natural, o transverso, fortaleça o transverso, aí sim você está apto a usar cinta. Eu acho legal porque isso daí que a Amanda falou, você vê não apenas com cinta, o pessoal na academia treinando usa joelheira para fazer todos os exercícios e eles pensam que isso vai ser benéfico, porque facilita a biomecânica do movimento ali. Só que ele perde resistência, porque teu músculo pensa assim, opa, minha cintura tá tão amarradinha aqui, meu joelho é tão apertadinho aqui, por que eu vou me submeter a fazer uma reconstrução tecidual aqui? Então, tá tudo certo, né? Só que ele perde resistência, ele perde ali... como que eu posso falar? Né? Seu trabalho, realmente. Aí que vem a lesão, realmente, né? Isso é muito importante. É você usar esses equipamentos ao teu benefício quando realmente é preciso. E não
exceder, não usar em excesso, que rebate ao que a gente falou lá na frente. O excesso sempre leva a pessoa ao abismo. Exato, É verdade? exatamente. Como tá tudo ligado, né? A gente vai, volta e tá sempre no mesmo. Ligando no corpo, mente e espírito. Exatamente. Essa parte física, essa parte do corpo de treino é tão importante quanto a nutrição. Tão importante. E o que eu vejo assim muito desde o começo assim de academia, eu mesmo, acho que vocês já passaram por isso, né, gente? Começamos a treinar, whey, creatina. Nossa, na minha época de WDD, eu ia na WDD largar R$1.000 assim, ó. Era E aí suplemento pra dentro e treino 3 horas de treino. E aí, cadê o shape? Shape nada. Entrava ano, saía ano, nada de shape. Gente, não adianta. Existe ali a linha de partida, dieta. Quando eu realmente fiz uma dieta com um profissional, ali sim meu shape veio. E detalhe, não gastei tanto. Suplementação. Gente, não adianta. Você pode comprar vitamina, você pode comprar whey, creatina, glutamina, caseína, essas coisas aí toda. O básico funciona, né? Se não tiver dieta. Cara, minha dieta era arroz e ovo. Se eu soubesse que o arroz e ovo me deixaria tão shapeada, eu não tinha gastado tanto com suplementação. Eu acho que um erro das pessoas muito grande é não entender a palavra suplementação. Suplementar o que já existe. Se não existe, não tem o que você suplementar. Exatamente. E acho que muitas pessoas fazem isso que você comentou, Amanda. O que tem de suplemento? O que eu uso para treinar? O que eu posso tomar para me dar mais força? Nada. Você não tem vontade de treinar, um pré-treino da vida não vai fazer você treinar. Você tem que querer ir. Então o único lugar que você tem que sofrer é aqui, na academia. Ô, gente, agora eu quero falar uma coisa aqui pra vocês que eu acho que vai ser muito interessante pra galera ali que tá ouvindo. Que é assim, ó. Quando se fala de dieta, uma pessoa normal, porque assim, a gente que faz dieta, a gente é anormal, não sei se vocês sabem disso. A gente não é normal. Certo e errado, né? Mas para as pessoas que são normais, que elas estão lá, elas pegam lá 2 conchas de arroz, 1 concha de feijão e um bife de frango. Essas pessoas normais, quando falam assim, fazer dieta, elas falam, é muito caro. É muito caro fazer dieta, porque eu vou ter que comprar muita coisa. Então, assim, vamos deixar aqui esclarecido para essa galera o que é caro para elas, né? Porque, assim, hoje em dia remédio é caro, né? Hoje em dia, para você ficar internado com problema de saúde, é caro. Então, o que é caro na dieta? Vamos falar aqui para essa galera. Olha, eu sempre enfatizo uma coisa que é o seguinte: ovo e salmão é a mesma coisa. O que vai determinar o quanto você quer comer. Quer comer, entendeu? Isso daqui vai determinar. E qual que é a dieta mais benéfica para fulano ou ciclano? Aquela que ele consegue manter por mais tempo. Não adianta você comprar um whey de 300, 400 reais e no outro mês você não ter para manter. Não adianta. Você tem que se manter com o que você tem. O básico sempre vai funcionar. Isso é lei. Não adianta querer tudo de uma vez, gastar R$1.000 na WDD, porque o simples, o eficaz é o que você consegue fazer. Perfeito, perfeito. Acho que cada pessoa tem que entender a sua realidade. Então, se você hoje come arroz, feijão, ovo e farinha, você não vai no nutricionista, ele vai te passar filé mignon ou salmão com arroz negro. Tem que entender a sua realidade. E eu faço um pedido para vocês. Entrou no nutricionista, ele calculou uma dieta especial para vocês, individualizada, calcula. Você vai gastar menos no final do mês. Eu garanto. Exatamente. As pessoas falam assim, nossa, mas é muito caro fazer dieta. Igual, o que é caro para você? Não é caro. Porque você vai comer uma pizza hoje, você não gasta nem R$100, né? Você vai comer um lanche, é 70. Mas você fala, poxa, já vou pra balada, você deixa ali meia milha, né? O barzinho final Fácil. de semana, né? E aí a pessoa não quer gastar com o quê? Com a saúde dela. Só que ela não quer gastar agora. E depois a conta chega. Ela vai gastar. Vai gastar com o quê? Com remédio, com médico, com internação. Eu acho legal salientar algo que é o seguinte: se você coloca o dinheiro como empecilho, claro, não estou falando de você vai gastar 20 mil e recebe 1.000, não é isso. Mas se o dinheiro é um empecilho dentro da sua realidade, está confortável na sua realidade, você coloca isso,
significa que você não tem isso como objetivo. Porque tudo que você faz tem que fazer um esforço. Tudo. Então você vai deixar de comer a pizza para comer um salmão na sua dieta. Tá ok, dá para fazer isso, mas você tem que deixar de comer a pizza. Se você não quer abrir mão disso, significa que o seu objetivo físico não é mais importante do que a pizza. Exatamente. Tá tudo bem se é isso, mas aceite. Aceite. Não vai falar que aí, não tem dinheiro e tendo dinheiro para comprar a pizza. Exato. É escolhas, tem que fazer escolhas na vida. E aí vem da onde? Do emocional. Emocional, exato. E aí vem da onde? Do propósito que a pessoa tem. E aí volta para onde? O quanto a pessoa quer ou não quer algo. Exato. Quer Né? ou não quer. Acabar colocando os pés entre os outros, tropeçando, voltando para trás. É muito complicado isso. Afinal de contas, tudo volta para o mesmo local. Exatamente. E dentro da área de comportamento humano, todo excesso ele esconde uma falta. Então, o que a gente trabalha muito hoje na clínica é quando a pessoa ela tem um excesso de algo, a gente vai vasculhando que ali ela vai mostrar pra gente em algum momento que ela esconde uma falta. O excesso esconde falta. Em tudo na vida. Sempre vai ter uma desculpa, né? Se você tem muito dinheiro, você não vai querer abrir mão de comer nos melhores restaurantes para fazer dieta. Se você não tem dinheiro, você não quer abrir mão, você não quer gastar na sua dieta. Se você trabalha é porque você não pode parar. Se você não trabalha é porque você não tem... Sempre tem uma desculpa. Então, assim, dieta e resultados se encaixam para 100% das pessoas. Exatamente. Dentro da sua limitação. O que eu como, talvez o Thiago não coma, talvez a Amanda não consiga, talvez não funcione, mas dentro de cada individualidade você consegue ter resultado. Então não precisa de dinheiro, não precisa da melhor academia, não precisa do melhor profissional, você precisa da melhor vontade, da melhor força de vontade. E na verdade, a gente já até conversou sobre isso, né? Eu acho que quando você não tem dinheiro é muito mais fácil. Muito mais fácil. Porque, ó, Você usa o que tem. você usa o que tem. Cara, eu lembro aquela época que tinha aquelas proteína pura de caixinha, assim, de leite. Eu lembro que eu tinha aquilo ali vencida, que eu congelava, eu descongelava no dia, colocava ali, comia a quantidade certa das refeições. E assim, final de semana, refeição livre era luxo. Era luxo, não era sempre que tinha refeição livre. Era arroz e ovo. E ponto. Hoje a gente tem como escolher, né? Tipo, a gente vai comer arroz, comer macarrão. Mas pode trocar por batata, né? Vamos comer carne? Não, gente, antes o que tinha era proteína pura vencida. Antes era ovo, que era o mais barato. O propósito se bagunça, né? Eu também tinha esse pensamento. Quando eu entrei na academia, não tinha como comprar whey. Eu tinha que pagar a academia e comer o que tinha em casa. E eu sempre tive esse pensamento. Falei, nossa, olha, tem gente que recebe patrocínio. Tem gente que ganha dinheiro, tem gente que tem academia. Como essas pessoas não fazem? A obrigação delas é fazer, né? Eu parei pra pensar isso quando a gente estava no projeto. Eu falei, gente, mas eu falei, eu me critiquei. Porque hoje eu tenho patrocínio de suplementação, tenho manipulado, tenho academia. Graças a Deus tenho uma condição para comprar minha dieta e não consegui fazer. Por quê? Porque o propósito não estava ajustado. Então, Você não queria genuinamente algo. exatamente. Quando você quer, você vai arrumar um meio de fazer. Sabe o que eu acho? Eu acho que assim, você até pode concordar comigo quanto a isso. As pessoas de 1990 e pouco, 80, é muito mais fácil de trabalhar. Por quê? Naquela época não tinha muita escolha. Existe uma coisa que chama paradoxo da escolha. Quanto mais escolhas você tem, mais suscetível ao erro você é. Eu não sou contra você ter substituições, só que eu sou contra você ficar aberto a um leque muito grande de escolhas e você vai errar. Porque você vai se permitir errar. E qual que é a ideia disso? Quando um paciente chega até mim, eu tento ser muito singular com ele, no sentido de entender o que dá prazer para ele. Por quê? Para mim, uma dieta, além do que o que você consegue manter, é o que você gosta de comer. Não pode ser chato. Do que é chato, vira uma obrigação. A pessoa até vai pagar para você. Ela até vai fazer, porque ela está pagando. Ela vai tentar. Só que fica chato, vira uma obrigação, ela desiste. Então, quando uma pessoa chega até mim, eu falo assim, o que você gosta de comer? Vamos trabalhar com o que você gosta, com o que você consegue em questão financeira. Fica mais fácil de ter uma adaptação e de ter uma constância daquela pessoa. Só que, mesmo fazendo isso, eu sinto que as pessoas, mesmo escolhendo o que elas querem, elas acabam enjoando.
Sim. elas acabam não gostando, porque aí envolve de novo o imediatismo. Então, mas aí o que que acontece? O que que você pode me dizer relacionado a isso? Porque, de fato, quando eu entrei no mundo do fisiculturismo, na fase old school mesmo, tá? Que a galera fala, ai, frango e batata doce. Gente, até hoje, pra mim, é muito tranquilo comer frango e batata doce. Porque até mesmo eu congelava minhas marmitas, porque eu não tinha o tempo pra fazer, então eu determinava um dia, fazia um monte, congelava. Já aconteceu de dar o horário de comer, eu não ter descongelado, e a fome era tanta que eu quebrava nos dentes mesmo, o picolé de frango. Então, assim, o que que você acha que acontece com as pessoas hoje, assim, que elas enjoam tanto da dieta? Porque, pra mim, hoje, eu vejo que começar pelo difícil, pra mim, foi bom. Porque, cara, hoje eu vejo umas atletas que têm iogurte, frutas vermelhas na dieta. Gente, na minha época de old school, não podia comer nem fruta. Não era possível comer fruta. O suco era aquele suco Clyde diluído, sei lá em quanto. Era pra ficar com gosto de água suja. Era aquele sabor. Se eu quisesse ter alguma coisinha assim, gostosinha, era o whey. E, assim, raramente, tá? Então hoje eu vejo a galera reclama, iogurte, não aguento mais comer iogurte com whey. Não gosto de whey. Gente, pelo amor de Deus, hoje em dia no mercado de whey aí tem whey um mais maravilhoso que o outro. Então, na minha época era albumina, tá? Que nem sabor tinha. Albumina que você tinha que, sabe? E hoje eu não sei o que acontece com a galera, gente. O que eu acho sobre isso? Tem algumas coisinhas a pontuar sobre este assunto. O principal deles é falta de propósito. A pessoa realmente não quer aquilo, tá? Outra coisa é o mindset de um atleta diferente de uma pessoa normal. Não tem margem para erro. Galera, o que a Amanda falou é verdade. Eu já cheguei a competir na minha fase de campeonatos, de acordar e comer batata e carne. De passar 5 meses sem fazer refeição livre, 5 meses comendo atum. Se falar isso para alguém hoje é um absurdo. Tá Mas bom? É um eles querem ter o absurdo. corpo do Mas atleta. eles buscam. Só que Eles querem ter o este corpo. mindset dos atletas, ele não vem da noite pro dia. Se a pessoa realmente quer tem aquele ímpeto de subir nos palcos, ela vai conseguir com muito mais facilidade, porque o propósito definido dela é muito mais claro, certo? Só que as pessoas que estão buscando isso, elas têm que adquirir. E não é da noite pro dia que isso acontece. Ela leva um tempo e cada pessoa tem um tempo, entende? E além disso, envolve um pouquinho também a questão de realmente se abdicar de algumas coisas que também o atleta consegue e as outras não. Envolve também como os alimentos estão sendo feitos hoje. Hoje os alimentos estão muito mais ultraprocessados, processados, conservantes. Eu li uma matéria esses dias que estão fazendo alimentos para combater a falta de apetite do monjaro. Porque o monjaro em si, as canetas, eles tiram o apetite da pessoa. Eles estão criando alimentos que viciam o ser humano a consumi-los. Então, para mim, ao meu ver, também tem esse ponto. Tem a parte nutricional dos alimentos. Cada vez mais os alimentos estão ficando, entre aspas, piores. Mais conservantes, mais substâncias ali que viciam a pessoa. E talvez isso, neurologicamente ou fisiologicamente, acabam atrapalhando a pessoa a se manter no foco. Perfeito. O que você Doutor, acha, você Marcos? Eu concordo. Eu acho que são 2 pontos. O que vocês comentaram, eu acho perfeito, exatamente isso. E o ponto da pessoa é muito mais fácil falar não consigo do que eu não quero, ou do que hoje eu não sou capaz de fazer. Se você passa uma dieta, fala, você tem que comer arroz meio-dia, depois arroz às 4 da tarde, vamos supor. Vou Eu não almoçar de tarde? consigo porque eu vou trabalhar. Eu não consigo porque é isso. É muito mais fácil falar isso, porque meu cérebro vai entender que é uma coisa externa que me impede de fazer alguma coisa, do que eu parar e falar, eu não tô fazendo porque eu não quero. Famosa muleta. Mas é fácil fazer isso. Nossa, meu nutricionista me passou frango de manhã aqui, que louco, eu não vou fazer. Se ele falou que você vai ter o resultado que você quer fazendo isso, faça. Faça. O que é mais importante, o resultado ou o processo? O que você quer? Entenda isso, que para chegar no resultado você tem um processo.
Você já parou pra pensar que você acorda todo dia pessoas que trabalham para outras pessoas? Você acorda todo dia de manhã, vai na empresa de alguém, tá fazendo alguém mais rico para chegar no seu objetivo. Para pensa nisso, vê se você sai de casa. Mas você faz, porque você tem um propósito, Exato. você tem uma... Ou vai fazer uma faculdade, quem trabalha, a pessoa acorda às 5 horas da manhã, todos nós passamos por isso, acorda às 5 horas da manhã, volta para casa às 11 horas da noite. Hoje, para e pensa nisso, fala assim, que loucura. Não é uma loucura, você fazia porque tinha que fazer. Por que a dieta é diferente? Eu teve um paciente que me mandou mensagem, achei muito pontual isso. Passou uma semana da dieta, ele me mandou mensagem, ele falou, Max, eu tô meio enjoado de arroz e feijão. Cabe alguma substituição? Eu falei, claro, uma semana. Eu falei, Arroz e feijão, cabe. gente. Gente, vamos Cê é louco. Eu falei pra ele, eu falei, cabe uma substituição, mas me explica uma coisa. Antes de eu montar a sua dieta, o que você comia no seu almoço? Ele falou arroz e feijão. Eu falei, então calma, você comeu arroz e feijão a sua vida inteira. Quando eu falei pra você que comendo a quantidade que eu te passei de arroz e feijão, você enjoou? Não faz sentido. Mas pra ele é mais fácil falar pra mim, ó, eu enjoei disso, porque é uma desculpa pra eu não fazer, e se eu não tiver resultado, tá tudo bem. É. Não tá tudo bem. Emocional, Você gente. tá se enganando. É autorresponsabilidade, né? Puxa a responsabilidade pra você. Autossabotagem, isso aí. Exatamente. Gente. Autossabotagem. Porque é fácil. Sua mente vai acreditar no que você fala. Você fala que não consegue, você não vai conseguir e tá tudo bem se não tiver resultado. Então coloca na sua cabeça, não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Se você falou que vai fazer uma coisa, faça. E se não fizer, assuma a culpa. Gente, eu acho isso daí é muito louco, porque assim, isso envolve o simples fato do vou fazer e eu quero fazer e eu vou conseguir, ou vou fazer e não conseguir, por quê? Porque eu não quis. Ou quero ou não quero, não quer, não faz, quer. Aí depois eu treino, eu chego 8 horas da noite, ela tá dormindo, é frenético. Então se a gente não quiser, se a gente não tiver um propósito de evolução, não apenas física, a gente não vai fazer. Isso daí é desculpa, é uma bengala para você não ir para frente. Quando eu conheci ela competia isso há anos atrás, ela ia de metrô, busão trabalhar, ela trabalhava de promotora, dando treinamento de salgado, coxinha, esfirrinha, e ela competia. Ela não se abdicava de estar ali comendo para um fim maior, que é o que ela realmente almejava, que é subir no palco, conquistar aquilo ali, sabe? Então, realmente, o final das contas, o checkmate aí é o quanto que a pessoa quer. Quanto ela tá disposta. Ou o quanto ela não quer. Eu comi esse chocolate aqui porque eu tô ansioso, depressivo. Não, você comeu porque você quis, bicho. Põe isso na tua mente. Quando colocar na mente de vocês isso, vai ficar muito mais fácil de ter uma autorresponsabilidade e não ter uma autossabotagem sobre si. Ser responsável do que você tá fazendo. Esse negócio de autorresponsabilidade é uma coisa que o ser humano tem que trazer muito pra ele. Autorresponsabilidade. As coisas não estão saindo da forma que elas deveriam por você. Traz isso pra você o tempo inteiro. Parem de culpar. Ah, é porque o nutricionista não presta, é porque o personal não presta, é porque o líder religioso não presta. Muda você. Traz sempre a responsabilidade pra você, que você vai ver que as coisas vão fluir, as coisas vão mudar. É ou não é, doutor? Perfeito. Assuma o que você quer e assuma se você não fizer. Porque você é responsável pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso e responsável pelas suas escolhas. Então, se você não tem resultado, desculpa ser grosso, mas a culpa é tua. Independente da situação. Pô, Maxson, mas eu moro em X lugar e não tenho condição de fazer nada. Você tem condição de andar na rua, você tem condição de comer menos arroz e ovo, você tem condição de buscar conhecimento num lugar público que tem um computador, enfim. Não estou falando que é mais fácil, tá? As 24 horas das pessoas não são iguais. Não são. A realidade das pessoas são diferentes. Mas em todas as realidades você encontra pessoas de sucesso. Sucesso físico, sucesso financeiro, sucesso de trabalho. Então dá. Não estou falando, que nem eu falei no começo, não se compare. Mas se alguém conseguiu, você também consegue, independente da sua realidade. E se você não está conseguindo, é porque você está negligenciando alguma coisa. Realmente. E às vezes você está negligenciando você mesmo. Tipo, eu não vou comer um bombom, aí te dou um bombom, você vai e come. Você não está respeitando você, não é eu como nutricionista, não é o Thiago como nutricionista, não é a Amanda como coach. Você está desrespeitando você. Se você falou que não vai fazer, não faça. Você não tem noção do prazer que é você olhar uma pizza e falar, não vou comer. Com a boca cheia d'água, falar, não vou comer. Por quê? Vai estragar minha dieta? Às vezes não. Às vezes não vai estragar sua dieta. Mas eu falei que eu não vou comer. E você se respeita. Tudo fica muito mais fácil. Você para de amizade tóxica, você sai de trabalho que te suga, você tem um físico legal, você flui na vida. Porque você aprendeu que você é o mais importante.
E não é a sua mente de criança mimada, é você. Realmente, você perde, e essa sensação de você perder por uma comida é muito difícil de entender pra mim. Cara, você tá perdendo uma batalha pra uma batata frita. Exato. Se você tá perdendo uma batata, você vai ganhar de quem ou do que na tua vida? Só um adendo importante, Thiago, te cortando, a gente não está falando de compulsão alimentar, de descontrole mental, de crise de ansiedade, tá, pessoal? A gente está falando de escolhas. Tem sim pessoas que têm esse descontrole e não têm o controle disso. Beleza, não estamos falando disso. A gente está falando de você, bonitinha, no seu trabalho, vem a sua amiga te dar um bombom e você come porque fica com dó da sua amiga. É de você que a gente está falando. Sim, sim. E a questão também é, pessoal, da auto... Como que a gente acabou de falar agora? Autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade também tem a questão de auto se liderar, né? Agora eu trago um pouco sobre a minha formação de engenharia de equipes, né? Um liderado, ele tem um líder e para esse líder ter autoridade sobre os liderados, ele tem que liderar a si mesmo. Então, o bom líder, ele tem autorresponsabilidade, ele lidera a si mesmo. Se você não lidera a si mesmo, como que você vai ter pessoas para liderar? Não faz sentido. Então, essa questão da alimentação é uma mudança de mindset, é uma transformação que começa pela nutrição e o que o doutor costuma falar em consultório, que eu acredito que seja a mesma coisa, que é assim, às vezes a sua rotina, ela vai começar a partir da sua alimentação, porque você sabe que você vai acordar, você vai se alimentar, aí a próxima alimentação já vai ser ali próximo da hora do almoço, então você vai se organizar. Então, ao mesmo tempo que você está ali alinhado com sua dieta, você vai tendo assim uma agenda e vai organizando o seu dia através da alimentação. Então, gente, a alimentação ela é uma transformação genuína. Foi. Posso fazer uma pergunta? Pode. Sim, senhor. No caso da pessoa que tem uma rotina muito puxada, tipo, sei lá, um cara que trabalha em obra, por exemplo, que ele fica, sei lá, 12 horas seguidas ou uma pessoa que trabalha num emprego que fica muitas horas seguidas, sei lá, e ela não consegue fazer uma alimentação assim tão estruturada. Em relação a jejum, funciona. Ela vai comer na hora que dá para comer. Então, por exemplo, se eu tenho hoje no meu dia os horários de atendimento de manhã, almoço, treino e volto. Meu horário é mais flexível para comer. Se é uma pessoa que trabalha o dia inteiro numa obra, por exemplo, as calorias do dia que ele tem que comer vão ser divididas dentro das refeições que ele consegue fazer. É o 100% pensando no resultado isso? Talvez não, mas é o 100% daquela pessoa. Eu não vou falar para você comer de 2 em 2 horas, você não consegue parar de 2 em 2 horas. Come 2 vezes por dia. Vai ser 2 kg de comida? Talvez, mas é o que dá para fazer, então faz isso. Então é montar dentro da realidade de cada um. Então, como a gente comentou, todo mundo consegue ter resultado. Todo mundo consegue ter resultado, mas claro que nós profissionais temos que fazer algo para essa pessoa. Tem que entender o ponto principal de resultado. Então vamos pensar que é uma pessoa que come 2 vezes por dia e quer chegar a 120 kg de massa muscular. Cara, difícil. Difícil. Porque tem que ter um volume de comida muito grande. Então ele vai comer 10 kg de comida em 2 refeições. Fica inviável. Mas é entender qual que é o objetivo, aí dentro do objetivo monta o que a gente consegue chegar mais próximo para chegar nesse resultado. Sim. Mas deixar claro para o paciente qual que é o que ele tem que abrir mão para conseguir ter esse resultado. Mas de saúde, de organização, de resultado físico, você consegue. Independente de quantas vezes você come no dia, você consegue ter resultado. Eu acho que assim, dentro da Pra tua... um atleta não, né? Não, jamais. Dentro da tua avaliação física, vai ter ali o tanto de calorias que você precisa para se manter durante o teu dia. Isso de você comer de 3 em 3 horas já caiu por mito há muito tempo. Óbvio que quanto mais vezes você comer durante o dia, essa fração de refeições fica melhor, porque teu metabolismo trabalha com mais facilidade. Então tua digestão fica mais facilitada. Agora, tudo vai depender da tua rotina. Não tem como eu pegar algo e implantar e criar uma rotina para você. O que tem que ser feito é tudo que a gente montar de estratégia para alimentar se alinhar à tua rotina, em questão de estratégias, objetivos e o que dá para fazer naquele momento, entende? Então, assim, se você consegue comer 4 vezes no dia, vai ter que ser igual o Markson falou. É aquela quantidade de calorias dividida em 4 refeições, tá? Agora, assim, puta, eu não consigo ter o momento certo para comer.
Então a gente monta uma estratégia, eu monto estratégia baseada em quantas vezes você consegue comer. O horário vai de acordo com o que você consegue. Eu sempre falo que o legal é assim, eu não gosto que o paciente fique 4 horas sem comer ou coma antes de 2 horas. Por quê? O nosso corpo ele tende a fazer uma digestão de 2 a 3 horas de uma refeição para outra. Tá? Acima de 4 horas, dependendo da estratégia do físico da pessoa, do biotipo dela, prejudica, libera suco gástrico, acaba prejudicando, catabolizando, enfim. Então tudo vai depender do que dá para fazer naquele momento. Todas as estratégias são possíveis, tá? Mas o que realmente vai ser feito é o que você tem em suas mãos ali, o que dá para ser feito. E aí dá pra cair na suplementação, que foi o que a gente falou. Exatamente. Não consigo parar e comer um pote de arroz e frango, whey. por exemplo. Mas eu consigo parar e dar um golão de whey com aveia. É a mesma, entre aspas, é a mesma coisa. Tá tendo uma fonte de carboidrato e uma fonte de proteína. Então é pensar nessa praticidade do dia a dia. Show. Exato. Tem algum paciente de vocês que fazem jejuns longos? Alguém que faça isso talvez por questão religiosa ou porque o cara quer fazer? Eu gosto Tem algum de, paciente assim? eu gosto de colocar o jejum longos para pessoas que são obesas, porque o obeso ele gera um impacto emocional muito forte no que ele está vendo, no visual. Então, assim, o que ele está vendo, aquela quantidade no prato, sacia ele mentalmente, dá prazer para ele. Então, assim, ele vai querer comer muito. Então, o fato de querer comer muito acaba gerando uma estratégia de deixar ele em jejum, porque ele vai estar cheio, e colocar ele diante de um prato grande e trabalhar o emocional dele de acordo com o que ele está vendo. Agora, espiritualmente já envolve um outro propósito, né? Quando a gente fala de jejum espiritual, é para você ficar mais sensível, mais conectado à voz de Deus. Sim. Né? E é engraçado que eu já tive uma vivência, Amanda também, eu já fiquei 3 dias sem ingerir nada, apenas na água. E é muito louco porque você não sente fome, cara, porque você está com um propósito muito diferente. Um flow muito alto. Né? Exatamente. Quando envolve o espiritual, Fala do café. é sobrenatural. Eu sou a louca do café, assim, eu bebo umas 3 garrafas no dia, assim, tranquilamente, né? E aí eu fiz um propósito, eu fiquei 30 dias sem tomar café. Então, assim, o primeiro dia foi terrível, o primeiro dia foi o caos, deu dor de cabeça, onde você chega as pessoas te oferecem café, então foi terrível. No segundo dia já estava me familiarizando, já não estava mais querendo matar a humanidade, mas no terceiro eu já estava coando o café para ele e estava tranquilo. Então, quando envolve o espiritual, é algo sobrenatural, não tem como explicar. Você consegue, você aguenta, você vem treinar em jejum, você faz as suas atividades cotidianas sem lembrar que você precisa comer. Eu acho que tem também a nossa parte como nutricionista entender a questão de outras religiões. Eu atendi uma vez uma menina de uma religião de matriz africana, não vou entrar em detalhes porque também não tenho conhecimento para isso, mas ela tinha um período da qual ela tinha que fazer uma dieta muito específica, mas era muito específica, muito rigorosa. Eu, como nutricionista, tenho que olhar nutrientes daquela alimentação, mas aquele momento que ela estava passando, eu não poderia fazer isso. Então, eu, como nutricionista, tinha que fazer o que ela pode fazer dentro da minha limitação. Exato. Então, fizemos uma dieta dentro da realidade dela daquele momento. Uma dieta totalmente contrária, vamos dizer assim, às dietas convencionais, vamos dizer assim. Mas ela tinha um propósito dentro da religião dela que era algo muito específico. E aí sim a gente monta, porque é para ela, é individual para ela, ela precisa disso. Exato. E eu, como profissional dela, oriento em relação à saúde, mas vou fazer o que ela precisa fazer da melhor forma possível. Sensacional. Bom, pessoal, nós queremos aqui agradecer imensamente a você que ficou até o final desse conteúdo maravilhoso com o Dr. Magson, o Dr. Tiago e eu aqui, Amanda, trazendo conhecimento para vocês. Então, dá aquela moral, gente. Curte, compartilha esse conteúdo para o YouTube entender que é importante entregar para mais pessoas. Muito bem. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Valeu, pessoal. Foi um prazer. Obrigado.